Samuel, capítulo 9, segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1 até o verso 8. Vamos acompanhar juntos a leitura da palavra do Senhor e extrair dela lições para a nossa vida. Está escrito: Um dia Davi perguntou: Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Verso 3. Então Davi perguntou: Existe mais ainda alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: Ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: E onde está ele? Ziba respondeu: Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso para com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Verso 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Eu quero conversar com você nessa manhã sobre os traumas de um príncipe, porque nós estamos lidando aqui com a história de um príncipe chamado Mefibosete, de família real, filho de Jonatas, amigo de Davi e neto de Saul, o primeiro rei de Israel. O que são traumas, queridos? Traumas nada mais é do que intercorrência. Traumas são intercorrências que acontecem na vida que acabam mudando ali o curso da vida de uma pessoa. E a gente sabe que a maior intercorrência que aconteceu na história da humanidade chama-se pecado, porque Deus criou o ser humano para viver eternamente. Mas daí veio o pecado e esse plano original de Deus foi reconfigurado e Deus teve que colocar em prática outro plano que ele tinha desde a fundação do mundo, que é o plano de resgate através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viria a esse mundo para dar a vida por nós, para que então o ser humano tivesse ali a esperança em Cristo Jesus. Todavia, o curso da trajetória humana para viver eternamente acabou sendo mudado ali. E, às vezes, na nossa vida, nós passamos por situações, por intercorrências que acontecem, que mudam a trajetória, parece que muda o curso da nossa vida. Quem sabe é uma perca que alguém enfrenta, quem sabe é ali uma situação financeira, a pessoa pode, de repente, se não tiver cuidado, cair em um golpe e perder tudo. Quem sabe ali uma enfermidade que vem, um acidente que acaba mudando ali um pouco a trajetória, o curso da vida. Tudo estava caminhando muito bem numa direção e de repente parece que as coisas ali, as situações acontecem que a trajetória é mudada, as coisas são desencaminhadas. Traumas podem ser de ordem física, de ordem psicológica, de ordem espiritual ou mesmo social. E a gente percebe aqui na história de Mefibosete, nessa experiência do encontro dele com o rei Davi, que ele enfrentou esses traumas em sua vida. Eu queria mencionar apenas aqui 4 tipos de traumas que Mefibosete enfrentou. O primeiro trauma que ele vai enfrentar aqui é o trauma físico. Se você voltar um pouco aí na sua Bíblia, no capítulo 4, no verso 4, aqui mesmo do segundo livro de Samuel,
você e eu vamos perceber o seguinte, está escrito assim, ó, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, ele tinha 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. A babá dele saiu correndo com ele diante dessa notícia que chegou, que surpreendeu a todos. E aí continua: sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então aqui ele enfrenta um trauma físico. Quando ele tinha 5 anos de idade, chegou a notícia de que o seu avô e o seu pai, que estavam na guerra, foram mortos. E aí todos ficaram apavorados, desguarnecidos, inseguros. E ali a sua cuidadora, a sua ama, saiu correndo com ele. E aí, em um dado momento, ela deixa Mefibosete cair. A Bíblia não diz de que altura foi, se foi da própria altura ali da mulher ou se deixou cair um local mais abaixo do que a própria altura do corpo. Mas o que a Bíblia diz é que essa queda proporcionou a ele um trauma físico. Ele ficou aleijado de ambos os pés. E agora, uma criança com 5 anos de idade teve que lidar com isso, com essa situação, pelo resto da sua vida. Traumas físicos são marcas que, quando adquiridas, muitas das vezes vamos ter que lidar com elas pelo resto da nossa vida. Talvez não precisa ser um acidente drástico, a pessoa ficar ali incapacitado, inválido, mas às vezes traumas até simples, né? Marcas simples, mas que podem mexer com a gente. Eu me lembro que quando eu tinha exatamente 5 anos de idade, apareceu aqui atrás na minha cabeça um caroço, e esse caroço foi crescendo, ele foi ficando ali alaranjado, né? E foi crescendo. E minha mãe se preocupou com isso e me levou ao médico. O médico, então, recomendou que fosse feita uma cirurgia que removesse, retirasse esse caroço, uma vez que era benigno, mas seria prudente removê-lo. E aí foi marcada a cirurgia e foi feito o procedimento. E tudo resolvido, nunca mais eu tive problema com relação a esse caroço. Todavia, queridos, aonde fez o corte ali, foi um corte horizontal, nunca mais nasceu cabelo. Então, toda vez que eu corto o cabelo baixinho, se passar ali a máquina 2 ou a máquina 3, aparece ali uma falha no cabelo. Hoje eu não me preocupo com isso, né? Mas quando eu era adolescente, tinha ali meus 12, 13, 15 anos de idade, eu me preocupava com isso porque eu pensava que eu nunca ia conseguir arranjar uma namorada por causa dessa falha que eu tinha no cabelo aqui atrás. E isso mexia tanto comigo isso que lá em casa tinha um fogão a lenha, e aí quando meu cabelo estava cortado assim baixinho, quando eu ia para a escola, eu ia para a igreja, saía para a rua, antes de sair, eu ia lá no fogão a lenha, sujava o meu dedo no carvão ali do fogão a lenha e passava atrás para tampar, disfarçar ali aquela falha que tinha ali no cabelo, né? Uma coisa simples, uma marca simples, mas que mexia comigo ali. Então, marcas são traumas físicos, né, que a gente adquire que pode mexer com a gente. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17, ele falou de algumas cicatrizes que ele adquiriu em suas atividades missionárias. Ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, traumas físicos são marcas que pode ser que a gente vai ter que lidar com elas até o dia da volta de Jesus a essa terra. E Mefibosete lidava com esse trauma. Ele ficou aleijado, era um menino que era manco de ambos os pés. O segundo trauma que ele enfrenta é o trauma familiar. Através de escolhas erradas, e a gente percebe na história, na narrativa bíblica, né, escolhas erradas feitas pelo seu avô, o rei Saul, mudou ali o curso da família e Mefibosete foi afetado com isso. Ele era um príncipe, era de família real, poderia, quem sabe, um dia ser até mesmo um rei também em Israel, mas ali a trajetória da sua vida mudou.
Ele enfrentou ali o trauma das perdas também, a morte do avô, a morte do pai. E isso aconteceu no mesmo dia. Você já pensou? No mesmo dia você recebe a notícia que o seu avô e o seu pai morreu no mesmo dia? Foi o que aconteceu com Mefibosete. A notícia ali abalou a todos, né? Uma perca tremenda que eles tiveram ali. Que situação, que tristeza, né? Somente quem já lidou com isso, ou quem está lidando com isso, sabe a dor que é a notícia da perca de um ente querido. E Mefibosete lidou com esse trauma familiar, com o trauma da perda, mas ele também lida aqui com o trauma emocional, e esse é o terceiro tipo de trauma que ele enfrenta. Se você percebeu aqui no capítulo 9 que nós lemos, no verso 8, quando ele se apresenta ali diante de Davi, ele diz assim: quem sou eu para você olhar, para o Senhor olhar para um cão morto, tal como eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Olha que trauma emocional que Mefibosete carregava. Ele se considerava um cão morto. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Um cachorro não tinha valor nenhum naquela cultura, naquele contexto, não tinha valor nenhum. Os judeus consideram o cachorro um animal impuro. Então, para eles, um cachorro não tem valor. E morto, muito menos ainda. Hoje, a gente atribui, né, um certo valor aos cachorros, e tem gente que gasta muito dinheiro com isso. Né? Para você ter uma ideia, o cachorro mais caro do mundo é o cachorro da raça Mastiff tibetano. E um filhote desse cachorro na China chega a custar em torno de 3,5 milhões de dólares, de reais, melhor dizendo, 3,5 milhões de reais na China. Olha, caro, né? Então, o cachorro, né, hoje, um animal, em muitas culturas, um animal de estimação, e as pessoas atribuem um certo valor. Mas naquele contexto, naquela cultura, não tinha valor. Quando Mefibosete diz assim: eu sou um cão morto, ele está dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, não sei para que você foi se lembrar de mim, rei Davi, porque eu não presto, eu não tenho qualquer valor. Há tantas pessoas, irmãos, que, quem sabe, estão passando por esse tipo de trauma, que acham que não tem mais valor, que acham que ninguém vai dar mais crédito, que acham que as pessoas não vão olhar para você, que as pessoas não vão te dar uma oportunidade, que as pessoas não vão te dar atenção. E Mefibosete estava vivenciando essa situação. Quando ele diz, eu sou um cão morto, ele está aceitando a sua situação de derrotado. Ele está decretando a condição de derrota na sua vida. E tem muita gente passivamente aceitando a condição de derrotado, porque já não mais conseguem se valorizar, já estão enfrentando esse trauma emocional aí é conhecido, né, como autoestima baixa. Então, não é fácil lidar com isso. E Mefibosete lidou com isso. E o quarto tipo de trauma que ele enfrenta, queridos, é o trauma social. Aqui, o texto bíblico, no verso 4, nos informa que ele foi morar em Lodebar. Lodebar, traduzido, significa lugar sem pasto. Era uma daquelas cidades de refúgio onde viviam ali os ladrões, os assassinos, os leprosos, pessoas que não tinham ali qualquer serventia, qualquer valor para a sociedade normal daquela época, iam morar, viver nessas cidades de refúgio. E Lodebar era uma dessas cidades. E era exatamente ali que Mefibosete estava, num lugar sem pasto, num lugar sem esperança, num lugar sem qualquer expectativa de prosperidade, num lugar que ele estava, em que Mefibosete estava, era uma terra sem esperança, era a terra do esquecimento, ali que ele estava vivendo. Uma pessoa, um príncipe, uma pessoa de família real, estava em Lodebar. E é exatamente nesse momento em que ele estava em Lodebar é que Davi entra em cena. E Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para tirar Mefibosete de Lodebar. Davi disse assim para Mefibosete no verso 7 que ele iria restituir tudo que Mefibosete perdeu, todas as terras que ele havia perdido, todas as terras do seu avô, Saul, do seu pai, tudo seria restituído.
E ele não iria mais morar em Lodebar, mas ele ia viver no palácio, iria comer à mesa do rei durante todos os dias da sua vida. Mefibosete estava em Lodebar. Talvez eu estou falando para alguém nessa manhã que você entende que você está em Lodebar. Eu pergunto para você, qual é a sua Lodebar? Qual é a Lodebar da sua vida? Queridos, talvez você não imagina, mas tem muita gente em Lodebar. Tem muita gente precisando ser resgatado. E ao mesmo tempo que hoje você pode ser um Mefibosete, você pode representar um Mefibosete que está em Lodebar. Ao mesmo tempo, quem sabe, queridos, você pode representar um Davi para tirar um Mefibosete de Lodebar. Quem sabe Deus está te chamando nessa manhã, através dessa breve reflexão, para você ser um Davi na vida de algum Mefibosete, para você participar da restauração da vida de alguém, para você trazer sentido para a vida de alguém. Eu não estou dizendo de, quem sabe, você apoiar simplesmente financeiramente alguém, mas quem sabe um abraço, uma oração, uma atenção e, se possível, até mesmo cuidar. Talvez estou falando aqui para gente que já foi Davi na vida de algum Mefibosete. E hoje você, quem sabe, pode dizer assim, olha, minha missão está cumprida, já cuidei de um Mefibosete. Eu já restaurei um Mefibosete, já trouxe de volta para casa. Aí você está tranquilo ou tranquila agora com relação a isso. Mas, sabe, enquanto Jesus não voltar a essa terra, Mefibosetes continuarão existindo. Então a sua missão ainda não acabou. Quem sabe Deus ainda tem alguns Mefibosetes para você cuidar, para você ajudar, para você restaurar. E Deus vai colocar esses Mefibosetes em seu caminho. E aí cabe a você fazer a escolha de se colocar nas mãos de Deus para ser Davi na vida deles. Isso eu estou falando para alguém que nessa manhã você diz: não, hoje eu não posso ser Davi. Hoje eu estou precisando de um Davi. Hoje eu estou representando Mefibosete. Eu quero dizer para você que Deus vai colocar esse Davi na sua vida. Que Deus vai colocar alguém, ou alguns, ou uma família, uma igreja, para participar da sua restauração, para trazer você de volta. Porque você é príncipe, você é princesa. E o lugar de príncipe não é em Lodebar. O lugar de príncipe, de princesa, é no palácio, é na presença do rei, é na presença de Jesus. Não se alegre com Lodebar. Não se conforme com Lodebar. Não aceite passivamente Lodebar em sua vida. De certa forma, queridos, todos nós estamos em Lodebar, sabe? Esse mundo é a nossa grande Lodebar. Esse mundo de pecado é a nossa grande Lodebar. E todos nós estamos aqui, enfrentamos traumas e mais traumas em Lodebar. Mas a grande promessa, queridos, é que o Senhor virá, o nosso rei virá, para nos tirar de Lodebar. E enquanto isso, nós não podemos nos alegrar com Lodebar. Eu queria terminar com um texto que está no livro de Amós, no capítulo 6, no verso 13. Amós, capítulo 6, verso 13, que diz assim: Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Repito, vós vos alegrais em Lodebar. Tem muita gente se alegrando em Lodebar. Tem muita gente achando que o Lodebar está bom, que por suas próprias forças, por seu conhecimento, por sua sabedoria, por suas capacidades, vai conseguir viver muito bem em Lodebar. E se esquece, queridos, que nosso lugar não é em Lodebar. Todos nós fomos atingidos pela lepra do pecado e o Senhor promete nos restaurar, nos curar a cada dia, para que muito em breve Ele possa nos tirar de Lodebar e nos levar para Jerusalém. Que nesta manhã, em nome de Jesus, você possa ansiar por Jerusalém, assim como Davi tirou Mefibosete de Lodebar e levou para Jerusalém. Também o Senhor Deus, ele promete nos tirar de Lodebar, desse mundo de pecado, e nos levar não para Jerusalém, mas para a nova Jerusalém, para a cidade santa, para a cidade celestial. E eu e você só nos resta esperar por isso, só nos resta nos preparar para isso, ansiar por isso com todas as forças, com todas as nossas energias, com todo o desejo
do nosso coração, ansiar por Lodebar, sentir o cheiro de Lodebar, de Jerusalém, melhor dizendo, ouvir, quem sabe, os sons de Jerusalém. Há uma ilustração que a gente usa muito no evangelismo público, quando a gente está falando sobre o novo céu e a nova terra, e essa ilustração é referente a uma experiência vivida por alguns pastores de ovelhas que estavam navegando no oceano, se eu não me engano, no Oceano Pacífico, e ali eles estavam tratando ali daquelas ovelhas com palha seca, era tudo que eles tinham, a viagem demorada, a palha se secou, mas eles davam e as ovelhas não tinham outra coisa para comer e elas se alimentavam daquela palha seca. Aí chegou um determinado momento que eles enfrentaram uma cerração, uma nevoada muito forte, de tal maneira que eles não conseguiam enxergar 2 ou 3 metros além ali das vistas, além dos olhos, estava tudo embaçado, tudo fechado. E eles perceberam que as ovelhas não estavam mais interessadas naquela palha seca e eles ficaram curiosos porque elas não comiam mais a palha seca, viraram as costas para aquele capim seco. E aí, quando aquela cerração passou, que eles puderam avistar mais ao longe, eles perceberam que eles estavam a poucos metros da costa da Escócia. E as ovelhas estavam sentindo já o cheiro da grama verdinha ali. Então elas não mais se interessavam por aquela palha seca, porque estavam sentindo o cheiro da grama verde. Sabe, queridos, talvez eu e você estamos muito interessados na palha seca que esse mundo nos oferece, porque tudo que Lodebar pode nos oferecer não passa de palha seca, de coisa que é passageira, tudo nessa vida passa. Mas o Senhor promete para nós, não é palha seca. O Senhor promete para nós uma vida eterna, com todas as maravilhas do novo céu e da nova terra para desfrutarmos por toda a eternidade. Então, nessa manhã, eu chamo a sua atenção para você, mais uma vez, aspirar pela Nova Jerusalém, ansiar pela Nova Jerusalém, pela Cidade Santa, pela Cidade Celestial. Não se conforme com Lodebar, não aceite o Lodebar, não aceite as propostas de Lodebar. Aceite o plano de Deus para a sua vida, porque ele é maravilhoso, ele é eterno e nele nós podemos confiar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você se coloque nas mãos de Deus e possa mais uma vez renovar no seu coração a certeza de que você é um príncipe, você é uma princesa, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é filho de rei. E o lugar de príncipe não é em Lodebar, é em Jerusalém. E eu vou para lá em nome de Jesus. E você vai também. Nós vamos, pela graça de Jesus, porque o nosso rei está vindo. Ele vai nos tirar de Lodebar e vai nos levar a passos firmes para Jerusalém, para a cidade santa. Que essa seja a minha e a sua certeza, o nosso desejo e a nossa oração hoje em nome de Jesus. O irmão Jackson vai nos apresentar mais uma vez ao trono da graça em oração. Oremos então. Santíssimo Pai que está no céu, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por começarmos a nossa manhã, na primeira hora do dia, Senhor, te buscando, reafirmando, Senhor, o nosso pacto que nós queremos e precisamos de Ti em nossa vida. Nós temos aqui, Senhor, esse grupo que reúne há mais de 12 anos, Senhor, e todos aqui, Senhor, querem ser esse Davi que ajuda, que dá suporte às pessoas que precisam, Senhor. Então, Pai, permita que nós, de alguma forma, nós sejamos ou a babá ou Davi para cuidar dos mefibosetes da vida, Senhor. Quando eu falo isso, Senhor, porque muitas vezes nós somos os mefibosetes, Senhor, nós somos aquelas pessoas que estão precisando, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que nós que estamos, alguns de nós que estamos nessa situação de dificuldade hoje, amanhã nós vamos ser transformados, Senhor. Nós vamos ser melhorados e pela tua graça, Senhor, nós vamos nos transformar, Senhor, como temos sido muitos de nós, Senhor, guerreiros na tua obra. Às vezes estamos
um pouco assim feridos, como é o caso da irmã Irene, como é o caso de outras pessoas do grupo aqui, como é o caso da irmã Glorinha, que estão um pouco abatidos hoje, Senhor. Mas essas duas pessoas, Senhor, que representam as pessoas que estão em dificuldade, a outra moça também lá, Senhor, que está com problema também, Senhor, com o esposo que já está indo para casa, Pai. Que essas pessoas, Pai, mudem de situação, mudem, que passam a entender, Senhor, passam a sentir a Tua presença, o Teu conforto de tal forma, Pai, que elas possam ser também o Davi que busca essas pessoas, Senhor, como elas têm sido. A gente conhece a história da Irene, conhece a história da irmã Glorinha, e a gente sabe, Senhor, que são guerreiras, Pai. E eu quero ser contaminado, Pai, por essa disposição de ajudar os outros. Essa disposição que vem de Ti, Senhor. Essa disposição que nem humana é divina, Pai. Então me ajude, Senhor, a ser diferente, a fazer diferença na vida das pessoas. Me ajuda, Pai, nessa viagem que eu vou fazer. Tu sabe que a minha família não te conhece do jeito que eu te conheço. Minha família te cultua, Senhor, de forma diferente do que a Bíblia ensina. E eu sempre peço, Pai, o que fazer, como ser usado, para que os nossos queridos te honrem da maneira correta, Senhor. Te louvem da maneira correta, Pai. Da maneira que tu quer. Eu te peço, Pai, me ajude. Ajude a mim, ajude a Beth. Ajude as pessoas que querem, que precisam, Senhor, ser contaminadas, Senhor, com essas boas novas, que passem a ter mais esperança, Senhor, de um futuro melhor. Que mesmo com todas as tribulações aqui, Senhor, vale a pena servir a Ti, Senhor. Tu me tirou, Pai, lá do interiorzinho, Senhor, uma cidade bem inexpressiva, Senhor, e hoje eu estou aqui na capital do mundo, Pai. E quando eu olho, Pai, para essa, passo em frente à Casa Branca, passo em frente ao Capitólio, Senhor, eu acho muito bonito isso, Senhor. Como essa nação aqui é poderosa. Aí eu faço uma comparação, Senhor. Como é o teu poder, Senhor? Ninguém pode com os Estados Unidos, ninguém pode no poder bélico, de forma alguma, Senhor. Em todas as áreas, os Estados Unidos, ele é muito mais poderoso. E eu fico pensando, Senhor, se os Estados Unidos é poderoso desse jeito, eu fico imaginando, Pai, eu sirvo um Deus que é muito mais poderoso que isso. Ninguém pode contra ti, Senhor. Então, Pai, para todos nós desse grupo aqui, quando nós estivermos enfrentando uns problemas, Senhor, estiver enfrentando algumas dificuldades, Pai, nós tenhamos na nossa mente, Senhor, a lembrança de que Tu és o Todo-Poderoso. Nenhum olho viu ou verá, Senhor, as maravilhas que Tu tem preparado para nós, Senhor. Quando a gente tiver que enfrentar, Senhor, os nossos desafios, nossas lutas, Senhor, nós como Davi pequenino, Senhor, para enfrentar o Golias, Senhor, que nós saibamos que não vai ser a gente que vai derrotar os nossos problemas, nossas dificuldades, as barreiras que nos impedem, Senhor, de fazer a tua vontade, mas é o teu poder na gente, Senhor. Então, Pai, coloca esse privilégio na minha vida e na vida dos nossos queridos do Gol Six aqui, Senhor, para que nós possamos, Pai, através do seu poder, porque nós somos fracos e muitas vezes até rejeitados, Senhor, até com complexo, que nós possamos, Pai, lembrar que Tu é todo-poderoso, que nós pertencemos a esse Pai e que isso aumente, Senhor, a nossa disposição
que o contato diário contigo, o conhecimento, a vontade de ler a Bíblia, Senhor, a vontade, Senhor, de comer alimentos saudáveis, alimentos que tu ordena, tu orienta que a gente coma, Senhor, e que a gente possa evitar, Senhor, aquelas pessoas que nos desanimam, aquelas pessoas que precisam ser ajudadas, Pai. Coloque em nossa vida, Senhor, essa disposição, porque eu quero, Senhor, fazer parte do Senhor. Eu quero que a minha história seja uma história como a do irmão Wellington, Senhor. Eu quero que a minha história seja uma história como da, da mãe da Irene, Senhor, da família da Irene, Senhor, que são lutadores, Senhor, que são guerreiros. Não importa que eu descanse amanhã, Senhor, mas eu quero ter a certeza de estar contigo no céu. Eu quero ter a certeza, Senhor, que tudo aquilo que eu tenho que fazer nessa terra, Senhor, eu consiga fazer, Senhor. Que os impedimentos que eu tenho para fazer a tua vontade, Pai, sejam infinitamente menores, Senhor, do que o privilégio que tenho de te servir, Pai. E eu quero e eu preciso disso. Me ajude, Pai. Me ajude quando eu estiver aqui na América, me ajude quando eu estiver no Brasil, estiver em viagem. Que as pessoas que eu encontrar, Senhor, no caminho, Senhor, sejam pessoas tocadas por ti, porque quando olhar para mim, Senhor, quando tiver contato comigo, sintam que eu pertenço a um Deus Todo-Poderoso que tem solução para todos os problemas, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Faz de mim, Senhor, com toda a minha incapacidade, um servo teu. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque fomos muito abençoados aqui nessa manhã. Tua serva irmã Roseli nos apresentou ao Senhor. A tua palavra foi aberta e podemos extrair dela princípios para a nossa vida. E aqui também o teu servo, irmão Jackson, intercedeu por nós, ó Deus. Que o Senhor possa devolver a eles, ó Pai, todas as bênçãos que pedem por nós. Que o Senhor abençoe agora essa viagem que o irmão Jackson vai estar fazendo, que ele possa ir com a certeza de que os teus anjos estão com ele, com aqueles que vão estar viajando com ele também, e vão chegar aqui no Espírito Santo e encontrar a sua família, ansiosos por recebê-los, e que ele possa, de alguma maneira, perceber que o Senhor tem trabalhado e que no momento certo, aquilo que ele sonha irá suceder. Te agradecemos, ó Deus, também pela irmã Roseli, que retornou de viagem. Te agradecemos, ó Deus, pelo Rafael, que está voltando para sua casa, para junto aos seus queridos, depois de mais de 20 dias de trabalho. Oramos mais uma vez pela irmã Irene, para que o Senhor conforte o seu coração e todas as necessidades, ó Deus, que foram apresentadas aqui. O Senhor conhece cada uma delas. Somos teus servos, teus filhos aqui em tuas mãos e que, sobretudo, ó Pai, todos nós possamos tirar cada vez mais os olhos de Lodebar, desse mundo de dificuldade, de traumas, e olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, e olhar também para as suas promessas maravilhosas, a promessa de um novo céu, de uma nova terra, promessa de vida eterna na capital do universo, a Nova Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito Um bem, bom domingo para queridos. vocês todos. Linda palavra, viu, pastor? Falou muito ao meu coração, viu? Muito bom tê-lo aqui. Amém, minha irmã. Deus seja louvado. Muito bom dia a todos. Que todos tenham um dia abençoado com Jesus. Amém, Obrigado, pastor. Obrigado.